Diagnóstico do diabetes. Você sabia que poderia começar pelo periodonto? Imagina se nós dentistas pudéssemos chegar a fazer o diagnóstico do diabetes para muitos que ainda nem sabem que são diabéticos. Eu sou a professora Cristina Miura, idealizadora do Periodiária, que fala de uma periodontia de todos os dias e para todos os profissionais e para todos os pacientes. A Organização Mundial de Saúde estima que 1 em cada 11 pessoas do mundo tem diabetes. E assustador foi saber pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas que 50% dessas pessoas não sabem ainda que são diabéticos. E é aqui que eu toco o principal ponto, que, sendo a doença periodontal a 6ª complicação mais comum do diabetes, muitas coisas podem começar a acontecer na boca e que nós, dentistas, poderemos ser aqueles que vão fazer o diagnóstico do diabetes. Imagina que serviço a população a gente vai estar prestando se a gente já encaminhar muito precocemente esse indivíduo para o tratamento antes que ele tenha outros danos. Por exemplo, danos bucais, perda óssea, perda de implantes e mais, sem falar nas complicações do diabetes, que é o aumento do risco de doença cardiovascular, problemas oculares como a retinopatia diabética, problemas nervosos, algum grau de demência leve relacionado à hiperglicemia constante. Tudo isso pode ser prevenido através de um diagnóstico e o tratamento antes da hora, o quanto antes, né? E na verdade, também pode ser nosso papel como profissionais de saúde estimular que os pacientes também façam as suas consultas rotineiras com o médico. Vocês nem imaginam que às vezes o paciente ele nem faz essas consultas rotineiras com os dentistas e nem faz com o médico também. A gente precisa dizer, paciente, que você precisa ir para o médico rotineiramente para pelo menos saber se está tudo bem. Ainda mais se a gente identificar na anamnese que ele tem algum histórico familiar, que ele possa ter algum fator predisponente. Então, caberia para nós, como profissional de saúde, dizer que ele precisa ir sim para o médico, fazer um acompanhamento de rotina para saber se está tudo bom, tudo bem. Então, eu queria aqui passar algumas dicas do que liga o meu alerta amarelo de possibilidade de diabetes. Primeiro a gente vai acompanhar na anamnese e ver se ele tem histórico familiar, a gente vai avaliar a idade do paciente. Isso não tem nada a ver para o diabetes do tipo 1, mas para o diabetes do tipo 2, se sabe que conforme aumentam os anos da vida, a gente vai aumentando a taxa de diabetes. Não é que a idade está relacionada com diabetes, mas a verdade é que o corpo começa a perder a capacidade de equilíbrio, a sua capacidade de homeostasia. É também sobre isso que eu acredito sobre a doença periodontal. Conforme vão passando os anos, o corpo perde a capacidade de se manter em equilíbrio e quando ele começa a ter uma tendência, aquelas doenças com o passar dos anos vão ficando mais prevalentes. Mas eu queria passar uma dica bem importante de o que liga mais o alerta amarelo de risco de diabetes, que são os sinais que falam sobre a síndrome metabólica. Síndrome metabólica é um conjunto de dados que vão levar a 3 doenças muito comuns: ao diabetes, a hipertensão e a dislipidemia, o risco de doenças cardiovasculares. Então, síndrome metabólica, mais ou menos quando são os 3, quem acaba fechando mesmo o diagnóstico geralmente é o médico, tem alguns marcadores para exames de sangue, mas mais ou menos o paciente vem chegando e a gente começa a ver o seguinte. Primeiro é que a obesidade está ligada ao diabetes. Porque quem é obeso, quem é gordo, principalmente diabetes tipo 2, tá? Tem um consumo maior de calorias do que aquilo que ele gasta. Então, possivelmente, ele tem uma sobrealimentação para levá-lo a um sobrepeso, a uma obesidade, e que vai chegar um momento que a insulina que o pâncreas dele produz ou não dá conta, ou os receptores de insulina não dão conta de receber aquela insulina, e ele acaba desenvolvendo uma hiperglicemia, que é o diabetes, por conta desta obesidade.
Um indivíduo obeso, e hoje já se sabe que o tecido gorduroso não é só estético ou antiestético, mas ele é um tecido metabolicamente ativo e libera uma série de citocinas, entre elas citocinas inflamatórias. Então, quem é gordo certamente é um indivíduo inflamado. Como assim inflamado? Aquilo que eu falei no intensivo periodiária, e eu falo tanto sobre essa inflamação sistêmica. O corpo começa a produzir algumas substâncias pró-inflamatórias, por exemplo, as citocinas como interleucinas ou fator de necrose tumoral, TNF, que é a sigla dele. Isso começa a entrar na circulação e isso é um dos marcadores, são marcadores que os pesquisadores acabam avaliando para identificar se existe inflamação sistêmica ou não, e mais do que isso, o que é que esses marcadores inflamatórios circulantes têm a ver com a vida do paciente. É que doença cardiovascular é uma doença inflamatória e que também se sabe que o diabetes também é uma doença inflamatória. Começa a ter um aumento de citocinas inflamatórias. A obesidade começa a promover um aumento de citocinas inflamatórias e isso começa a ficar circulante. E a inflamação, ela altera o endotélio, promove uma coisa chamada alteração endotelial. Endotelial é a parede interna dos vasos sanguíneos. E esses vasos sanguíneos, esse endotélio que se torna alterado, ele se torna muito mais propenso a se modificar, a englobar partículas gordurosas e formar aquilo que se chama de placa de ateroma. Ou seja, a placa de ateroma que vai começar a causar entupimentos de artérias em todo o corpo. E isso, se for no coração, um dia vai infartar, se for no cérebro vai causar um AVC, mas a gente vai ter placa de ateroma no corpo todo. E a gente pode ter insuficiências de nutrição sanguínea no corpo todo também por conta disso. Então, os órgãos vitais são os mais importantes, mas todo indivíduo tem isso. E tem uma terceira coisa que a gente tem que prestar atenção para a gente desconfiar de síndrome metabólica, é perguntar para o paciente: então, paciente, como é que estão as gorduras do sangue? Como é que está o seu colesterol? E o paciente vai dizer: ai, doutor, o meu colesterol está ruim, ai, o meu triglicerídeo está alto. Enfim, não importa o colesterol total, mas importa muito que o colesterol bom, que é o HDL, esteja alto. E para o colesterol bom estar alto, uma das coisas que aumenta o colesterol bom é a atividade física. Então pergunta, faz atividade física regular? Geralmente a atividade física regular, ela tende a fazer com que o indivíduo emagreça, tende que o indivíduo diabético tenha um consumo da glicose circulante e baixa essa glicose. Então geralmente quem está com tudo bagunçado não faz atividade física coisa nenhuma. E aí tem o colesterol bom tem que estar alto, o colesterol ruim tem que estar baixo e o triglicerídeo tem que estar baixo nos seus níveis normais. Se isso não está normal e a gente juntar pressão alta, diabetes, síndrome metabólica e problema das gorduras do sangue, já está configurado ou pré-configurado uma coisa chamada síndrome metabólica. Uma coisa atrapalha a outra e quando tudo começa a melhorar, tudo melhora junto, ou seja, o emagrecimento, o controle da pressão, o controle do diabetes. Então, quando o paciente começa a contar essa história de minha pressão é alta, você vê um indivíduo gordo chegando, e aí você pergunta na anamnese, ou pergunta ao acaso como é que estão os seus exames de sangue, como é que está a sua gordura no sangue, já começa a desconfiar de que tem síndrome metabólica, que o diabetes está muito envolvido. Outra coisa que me faz desconfiar de diabetes é quando o indivíduo vem chegando e ele tem uma barriga grandinha assim, tá? Não é nem exatamente uma barriga de cerveja, mas é aquele que tem um abdômen avantajado. Ou às vezes eles falam assim, meu estômago é alto. Ou aquele que fala assim, porque eu gosto de cerveja, então por isso que eu tenho uma barriguinha grande. Uma das coisas que acabam levando a identificar ou suspeitar de síndrome metabólica é a circunferência do abdômen ser maior do que a circunferência do quadril. Em outras palavras, se a barriga é maior do que o bumbum, possivelmente essa proporção
barriga, quadril, ela tá errada. E o mais curioso é que eu vou estudando esses artigos, vou pesquisando e no fim do artigo cheio de pesquisa científica, cheio de marcadores, a ciência precisa desses marcadores. Ele conclui dizendo que um dos métodos de predição mais confiáveis ou mais certos e muito simples é a proporção cintura-quadril. Mas tô dizendo isso longe pra gente dizer que a gente tem que ter fita métrica e aí já chegou no mimimi de dizer que dentista não pode medir a circunferência. Eu não vou medir barriga de ninguém, porque a gente tem a nossa área de atuação, tem muita coisa para fazer, mas eu uso esse olhômetro para eu conseguir ganhar o que eu preciso de saúde periodontal. Então, quando você bater o olho e ver aquela barriga grande, você pode desconfiar. Agora, se você, a audiência que está me assistindo, vestir a carapuça e saber, puxa vida, minha barriga tá maior do que o meu bumbum, então fica esse alerta para você também. Porque isso é tão pouco ventilado dentro dos meios de saúde, isso é tão importante porque é promoção de saúde, e às vezes a pessoa fica, porque eu sou barrigudinho mesmo, porque eu tô gordinho mesmo. As mulheres se importam um pouco mais por conta da estética, porque não cabe no vestido, e os homens se importam um pouco menos, porque para eles isso não interfere em tanto. Mas aquele que tem a barriga grande, perna fina e quadril pequeno, possivelmente tem uma gordura no lugar que não devia. E isso se chama obesidade visceral. E isso tem menos a ver com o peso final que chega na balança, porque tem aquele gordo que é um gordo geral e tem aquele que tem só barriga. E isso é mais perigoso em termos de saúde, porque a gordura corporal está muito concentrada no abdômen, onde isso está muito relacionado com problemas cardiovasculares. Então, barrigudo chegando, liga o meu alerta amarelo para risco de doença cardiovascular, hipertensão, diabetes, e tudo isso é síndrome metabólica. Um outro marcador que me chama atenção quando o paciente começa a chegar é a circunferência do pescoço. E ontem, assistindo a televisão, passou um artista famoso. O homem não tinha mais quase pescoço, sabe daqueles, eu não assisto muita televisão, mas aqueles artistas que você vê, ele era lindo. Agora sim, parece que ele não tem nem pescoço, parece que emendou um pescoço grande. Isso é um preditor, é uma estimativa de obesidade ou de gordura corporal no lugar onde não deveria. Ou seja, a circunferência do pescoço é um dos indicadores de obesidade visceral, que tem gordura entre os órgãos, entre as vísceras. Também longe da gente querer ficar medindo, porque tem medida para isso, tá? Não é pra gente medir, mas é uma coisa pra gente começar a ver. Quem tem pescoço, quem tem muita gordura no pescoço, ou parece que não tem pescoço, muito possivelmente tem obesidade visceral, e se tem isso, tem grandes chances de ter síndrome metabólica. Então assim, bate o olho, eu já desconfio. Outra coisa que a gente vai começar a prestar atenção é na cavidade bucal. Enfim, como dentistas, o que a gente vai começar a pensar é, primeiro, se tá gordo, se tem sobrepeso, obesidade, ou tem grande quantidade de gordura corporal, não importa onde esteja acumulada, a gente já vai saber que é um indivíduo inflamado, porque quem tem gordura corporal tem uma grande produção de citocinas inflamatórias. Hoje já se sabe que a gordura corporal é um risco à doença cardiovascular. Tem outros fatores de risco, tabagismo, diabetes, muitas outras coisas. Estilo de vida, não faz atividade física, tudo isso também está relacionado. Mas, se a gente já começa a identificar essas outras coisas, já me leva a prestar atenção melhor. Então, indivíduo gordo, obeso, sobrepeso, tem gordura corporal, tem uma maior chance de inflamação. Isso eu preciso dizer, porque como a doença periodontal é inflamatória e muitos trabalhos científicos já estão colocando como forte essa correlação, mas não é um fator de risco. E risco assim, todo mundo que é gordo vai ter doença periodontal, ou tem X chance de ter doença periodontal. Não chega a tudo isso, mas é um fator relacionado. Então, se tem gordura corporal, eu já vou saber que a chance de eu conseguir sucesso no meu tratamento
periodontal está limitado à situação inflamatória desse indivíduo. Se eu identifico um diabetes, eu já sei que a resolução do meu problema periodontal ou gengival está relacionado a essa situação inflamatória. Eu quero contar aqui uma história, quando eu estava bem no começo de carreira de periodontista, que chegou um indivíduo assim, bem gordinho, ele era jovem, mas era bem gordinho e fumante, e bruxômano, e com doença periodontal. E aquilo ali, naquela época, onde não se sabia nada disso, aquilo foi um tratamento periodontal tão frustrante, que as profundidades de bolsa simplesmente não diminuíam. E eu vou fazer o que? Até o paciente desistir de mim, porque ele vinha para mim como periodontista e eu simplesmente não conseguia dar resultado. E hoje eu sei, sabendo de todas as associações, está aqui explicado por que naquela época eu não conseguia dar resultado. Mas hoje a gente já sabe que a gente vai associar esses fatores locais, que é o nosso tratamento, com os fatores sistêmicos. Enfim, o que é que o paciente diabético vai ter na boca? Tudo que ele vai ter na boca vai estar mais inflamado. Tudo que ele tem na boca vai estar mais exacerbado do que aquilo que normalmente uma pessoa teria. Então, por exemplo, olha, tem uma inflamação que é uma inflamação zona. Ai, você pode desconfiar que ali tem alguma coisa. Às vezes, o indivíduo está num nível de descompensação do diabetes, onde ele acaba tendo uma alteração endotelial tão grande que a transmigração de células de defesa acaba ficando prejudicada. Por conta disso, ele tem uma periodontite com bolsas periodontais e ele não tem uma inflamação visível. E clinicamente, alguns diabéticos têm muita inflamação visível, dependendo de todo o estado, de todo o estágio, de tudo que aconteceu sistemicamente. Às vezes está relacionado com muita inflamação e às vezes está relacionado com pouca inflamação, geralmente nos casos crônicos de longa data. E eu tive um paciente também há muitos anos, e ele estava sob manutenção periodontal comigo, e depois em um momento, engraçado, porque eu faço periograma todas as vezes, aquelas bolsas se aprofundaram de uma hora para outra, e até fui conferir o periograma anterior. Será que eu deixei de medir? Será que eu havia deixado de identificar uma doença periodontal anteriormente e de repente chegou com profundidade de bolsa? E não era nada disso. Quando eu perguntei para o paciente, mudou alguma coisa na sua vida? Será que não apareceu diabetes na sua vida? E o paciente falou assim, sim, fui diagnosticado há alguns poucos meses. Mas alguns poucos meses alguma coisa aconteceu para isso já estar acontecendo. Então, de um retorno para outro, ele teve um aprofundamento de bolsa. E naquele caso, o curioso é que ele tinha aprofundamento de bolsa, ele tinha supuração, e supuração é um dado muito comum nos diabéticos, mas como ele tinha um periodonto espesso, ele não tinha grandes sinais clínicos de alteração. Qualquer olho desavisado, e eu falo assim, ó, olho desavisado por quê? No periodiário a gente fala tanto sobre prevenção, tanto sobre sondagem, e às vezes as pessoas deixam passar muita doença periodontal, muita gengivite, muita periodontite em fase inicial, perde a oportunidade de devolver saúde para o paciente, perde a oportunidade de tratamento e aquilo ali continua progredindo. Por quê? Porque deixa de ter olho clínico e deixa de sondar. E naquele caso, para algum olho menos avisado, ele não veria que ali teria doença periodontal. Mas, olhando, ele tinha uma pequena inflamação, ele tinha sim profundidade de sondagem, ele tinha supuração à compressão, aperta a gengiva, sai um pus, e ele ainda relatava que ele foi diagnosticado diabético. Não fosse isso, eu já teria desconfiado por alguma coisa, e esse é o sinal bucal mais frequente. Tudo aquilo que está muito maior do que deveria ser para um indivíduo normal, você pode desconfiar que tem um problema sistêmico. E o problema sistêmico mais comum é o diabetes. E por conta disso, a gente tem que prestar atenção em todo esse conjunto de fatores. Vocês não imaginam o quanto o paciente se sente grato por alguém fazer o diagnóstico,
Porque como o diabetes também é uma doença silenciosa, às vezes ele não foi para o médico. Já tive pacientes diabéticos diagnosticados por conta de inflamação peri-implantar. Ó, doutor, eu vim aqui porque eu fiz implantes em outro lugar, nesse lugar eu falo que tá dolorido, nunca parou de doer, e eles falaram que era normal, e ele aparece meses depois, porque eu resolvi procurar uma segunda opinião, com uma perda óssea tão grande, que os implantes foram condenados. Ou seja, o indivíduo põe implante e em menos de um ano ele perdeu todos os 8 implantes que ele havia instalado, e quando nós encaminhamos para o médico, ele retorna com uma glicemia em jejum de 286. Ou seja, isso é um diabético não diagnosticado. A minha pergunta seria assim: se faz menos de um ano que ele havia colocado os implantes, será que ele já não era diabético naquele momento? Será que não foi deixado de identificar? E o indivíduo tem muitos sinais de síndrome metabólica, grandão, gordão. Outra coisa que também chamou atenção naquele caso, um indivíduo negro. As pessoas de pele escura têm uma menor absorção de vitamina do sol para a produção de energia de vitamina D através da pele. Então, estatisticamente, indivíduos negros têm maior deficiência de vitamina D. Por quê? Porque quem é negro era para estar na África tomando bastante sol, e como está aqui, não toma sol, fica dentro do escritório. É outra coisa que a gente tem que ficar atento. E a vitamina D está muito relacionada com um bom controle metabólico para o diabetes. A vitamina D está relacionada com uma boa manutenção de massa óssea, sem falar nos inúmeros efeitos de prevenção de doença periodontal que já tem relatado na literatura, sem falar nos efeitos antimicrobianos, antivirais, antifúngico para todos os micro-organismos, sem falar no efeito anticâncer. Imagina a gente dizer para o paciente que vitamina D, tomar sol, ou com profissionais de saúde, como a gente trabalha com inflamação e tecido ósseo, a gente dizer para o paciente que a vitamina D é importante para a manutenção das suas gengivas saudáveis, do seu osso saudável, e mais na prevenção do câncer. E tudo isso são informações importantes que a gente vai aventando. E quando a gente chegar nessa suspeita de diagnóstico de tudo isso que eu tô falando, quando a gente chegar na suspeita, 2 coisas você pode fazer. A primeira, que eu acho que é imprescindível, que todo dentista tem que ter um glicosímetro de consultório, que é aquele negócio de picar o dedo e tirar o sangue. Então, em toda farmácia está disponível, isso é baratinho, as fitinhas são baratinhas, porque sem isso a gente fica muito subjetivo e a gente fica sem saber o que era. E mais, vai que esse paciente não aparece mais no seu consultório, você ficou sem saber, mas se você conseguiu medir, mensurar ali na hora, já resolveu. Não é isso que fecha o diagnóstico. Quem vai fechar o diagnóstico é o médico, ou a Sociedade Brasileira de Diabetes diz que se você fizer 3 medidas e essas 3 medidas em jejum já estiverem alteradas, já fecha o diagnóstico de diabetes. Mas eu entendo, e no Periodiário a gente tem uma coisa muito clara em otimizar o tempo, a gente não vai gastar o nosso tempo clínico em querer fazer o diagnóstico do diabetes. Talvez isso seja muito mais vaidade de eu, dentista, diagnostiquei. A gente vai encaminhar para o médico, a gente vai fazer o que é o nosso papel, a gente vai dizer para a secretária que, olha, daqui uma semana, você manda uma mensagem para o paciente para dizer assim: e aí, paciente, você investigou o seu diabetes? Conseguiu uma consulta? Conseguiu uma avaliação? E se ele não estiver conseguindo, a gente pode fazer um exame laboratorial, mas eu gosto demais que esse exame laboratorial chegue às mãos do médico, porque é ele quem vai fazer o tratamento. Eu estou ajudando na saúde geral dele para que ele não tenha. Então, com esse glicosímetro, a gente vai picar. Se estiver em jejum, idealmente tem que estar em menos de 99. Se ele comeu alguma coisa, isso daqui tem que estar em menos de 140 depois de 2 horas. Então, pergunta mais ou menos que quando é que ele se alimentou, e depois disso a gente pica e a gente tem uma estimativa. Ah, por exemplo, eu almocei faz 1 hora. Ah, então não dá para fazer o exame? Até dá.
Mas certamente, se você já desconfiou de tudo isso que eu falei sobre diabetes, mas picou o dedinho e 2 horas depois do almoço deu 300, não, isso não é normal. Ou pergunte para o paciente o que é que ele comeu, a não ser que ele tenha almoçado macarronada e tomado sorvete normal como sobremesa, aí sim, possivelmente está tudo muito alterado. Então, são muitas coisas que acabam variando em tudo isso. Deixa eu falar alguma coisa sobre... eu falo muito sobre diabetes e eu tenho conhecimento de causa porque eu tenho 3 diabéticos debaixo do meu teto. Meu marido e meus 2 filhos que estão muito, muito controlados. Existe existe um monitor que cola no antebraço e esse monitor a gente consegue ter a mensuração em tempo real. E em casa a gente faz uma alimentação estilo low carb, sempre com menos carboidrato. Isso devolveu saúde a todos nós, até para mim que não sou diabética, não vou me aprofundar agora, mas quando o indivíduo faz uma alimentação equilibrada com menos carboidrato, ele não passa de 140. Então, isso eu vou dizer pela pessoa que mora comigo, que divide a casa comigo, que é o meu marido, que se a alimentação for equilibrada, de menos carboidrato, muitos vegetais folhosos, carnes, e se houver carboidrato for de baixo índice glicêmico e sobe devagar, não passa de 140 nem na hora do almoço. Almoçou 10 minutos depois, não sobe. Então, não adianta o paciente vir com uma história assim: ai, doutora, tá alto porque ontem eu comi um torrone. Foi ontem. Essa glicemia, ela vai abaixar rapidamente, porque os seus sensores, os seus receptores vão identificar que a glicemia está alta e vão liberar os hormônios para conseguir equilibrar isso. Isso não tem nada a ver com o que ele comeu ontem, não tem nada a ver com o que ele comeu no café da manhã, porque esse equilíbrio acontece automaticamente. Então eu falo tudo isso porque o paciente é cheio de conversa e ficar dizendo que porque ontem eu tive uma festa de aniversário, não tem nada a ver. Isso tem que ser equilibrado rapidamente. E se isso estiver muito alto, 2 coisas: ou a alimentação dele está completamente equivocada, ou o diabetes dele está absolutamente desequilibrado. Enfim, eu entendo que, como profissionais de saúde, nesse Brasilzão de pessoas com instrução, mas com a grande maioria com menos instrução, nós estamos fazendo um baita de um serviço para o paciente, um auxílio para o paciente, como profissionais de saúde, sem querer fazer exercício ilegal de nada, nem de medicina, nem de nutrição. E me desculpa que eu acho que isso é um grande de um mimimi, uma reserva de mercado, porque eu nunca vou saber o tanto que um médico endocrinologista sabe, eu nunca vou saber o tanto que um endocrinologista sabe, e se eles estão achando que por conta de algumas informações que eu vou estar dando dentro do meu espaço, eu vou estar invadindo a área deles, me desculpa, mas eu não quero mais conversar com esses profissionais, porque eu entendo que são pessoas que ficam escondendo o ouro. É tanto conhecimento disponível, e eu tenho a clareza que, como profissionais de saúde, a gente tem sim que fazer a nossa parte de orientação. E a gente não pode se abster em dizer que isso não é a minha área de atuação e eu não vou me envolver. Sim, a gente tem que se envolver, porque como profissionais de saúde a gente está responsável pela saúde dele. Então, uma vez que, por exemplo, você tenha feito esse exame com glicosímetro, tirou uma gotinha de sangue do dedo do paciente, e você tenha identificado uma glicemia estratosférica, e que ou já deu mais do que 140 depois de 2 horas da refeição, ou isso daqui está muito alto, está 200, está 300, está 400, o que a gente vai fazer? Se você perceber que o indivíduo tem alguma condição socioeconômica, a melhor coisa que você tem para fazer é ter uma parceria com um bom nutricionista, encaminhar para o nutricionista acompanhar. Mas, e para o médico também. Nesse Brasilzão que eu falo, às vezes vai demorar muito para ele conseguir ter um horário, uma vaga no SUS, vai demorar muito, ou ele absolutamente não tem condições de fazer uma consulta com um nutricionista. O que nós podemos fazer como profissionais de saúde é dar uma orientação em termos de diminuir os carboidratos e fazer atividade física.
é a tarefa de casa do paciente fazer atividade física. Aí não tem dinheiro para pagar uma academia. Ninguém está falando que é para ir para academia. É para fazer uma caminhada, de escorrer suorzinho diariamente ou 3 vezes por semana. Tem que conseguir fazer bater esse coração, tem que consumir isso e consumir a glicose. Isso é saúde. E mais, orientações sobre alimentação. Então eu vou contar o que a minha cunhada também segue essa alimentação de menos carboidrato. Ela trabalha no serviço público, no centro de especialidade odontológica, e ela falou, e aí a gente encaminha para o endocrinologista, encaminha, mas assim, às vezes a consulta é rápida, às vezes não dá para orientar, e como dentistas, como a gente tem um pouco mais de tempo, ela começou a conversar e conseguiu grandes resultados. E nessa conversa começa assim, então me conta o que você come. E eu já ouvi cada coisa nisso, quanto que você come. A paciente falando assim, não, a minha alimentação é muito boa, muito equilibrada. A gente já começa a pensar num diabetes de difícil controle, alguma coisa fortemente genética, e vai saber, olha, eu como pão doce de manhã, com manteiga, leite, café. Então assim, como assim, pão doce de manhã? Então, a ignorância sobre o que é carboidrato é muito grande. E a minha cunhada também contou outra história. Trabalhadora rural, fala assim, olha, minha alimentação é muito boa, muito rica em fruta, muito rica em verdura. Mas essa glicemia não abaixava e num dos retornos ela fez o teste com glicosímetro e estava super alto. Mas o que aconteceu se a sua alimentação é muito alta? E a paciente fala assim, será que é a sopa de bolacha? Como assim sopa de bolacha? É que assim, a gente trabalha na roça e o serviço é muito pesado. Então, 10 horas da manhã, a gente faz uma pausa para tomar um lanche. E o lanche é sopa de bolacha, que é leite, bolacha, chocolate, e a gente mistura e toma aquela sopa para dar energia. Enfim, sopa de bolacha, que é bolacha, carboidrato refinado, açúcar refinado. É tudo de equivocado para esse mundo de diabéticos. A gente tem que orientar para que, se eles forem consumir açúcar, um substituto de açúcar, vegetais fibrosos, enfim, diminuir em geral dos carboidratos. E o que a gente consegue fazer isso é uma melhoria, e a gente vai conseguir melhorar a qualidade de vida do paciente. Muitas vezes, se a gente se abster de dar esse tipo de consideração, a gente pode ter a infelicidade de descobrir que o nosso tratamento periodontal não dá resultado. E se ele não der resultado, odontologia tem um compromisso de fim, de finalidade, a gente tem que dar resultado, e o diabetes não é equilibrado. Então, esse paciente pode ser diagnosticado diabético no nosso consultório se a gente vê todos esses sintomas: pescoço grande, barriga grande, síndrome metabólica, inflamação muito maior do que a média, tem um glicosímetro no consultório. Se tiver isso, a gente pode dar orientações alimentares dentro do que ele retornar para que a gente consiga melhores resultados. Eu acredito que o médico precisa fazer esse diagnóstico. A gente pode fazer uma prescrição de glicemia em jejum, hemoglobina glicada, para que a gente adiante esse caminho. O médico certamente vai pedir outros exames para identificar outras coisas dentro do seu papel. A gente pode dar uma ajuda e dar uma acelerada no diagnóstico. E, em resumo, ele precisa estar com tudo muito equilibrado para que a gente consiga resultados. Eu quero responder uma pergunta também que me fizeram sobre diabetes, quanto precisa estar essa glicemia para nós podermos fazer esse tratamento odontológico com segurança? A resposta é, não importa qual vai ser o resultado da glicemia. Porque, por exemplo, um indivíduo de diabetes descompensado, descontrolado, ele pode chegar e dizer assim: então, doutora, no dia do procedimento, no dia da cirurgia, aí assim, eu faço uma dieta bem rigorosa, tá? Aí eu como só alfacinha, só verdurinha, aí dá tudo certo. O paciente, e às vezes nós mesmos, temos a ideia equivocada de que, se ele equilibrar aquilo no dia, tá tudo certo. Não importa o dia.
E é por isso que eu insisto tanto no Periodiária, que a gente tem que entender o mecanismo das coisas. No mecanismo de dano, a hiperglicemia vai acabar produtos de glicação. E esses produtos avançados de glicação vão glicar, entre aspas, vão melar com glicose por onde essa glicemia passar. Por onde tudo isso passar por muito tempo, seja vaso sanguíneo causando alteração endotelial, tecido nervoso, vai causar alteração na vascularização, porque ele também vai causar outras alterações vasculares de menor perfusão de oxigênio. Então não importa o dia, ou seja, está tudo estragado por muito tempo e no dia ele cuida? Não importa. O que importa é a média. O que mais importa é a hemoglobina glicada, mas não é nem só isso. Importa que o paciente esteja tratado, que ele esteja equilibrado. E uma vez que ele esteja em tratamento, e esse tratamento não é só medicamentoso, ele vai conseguir resultado. Não é só medicamentoso porque ele precisa de uma orientação nutricional para fazer uma alimentação adequada e o diabético precisa de atividade física moderada e regular. Moderada porque um esporte de muito esforço físico, por exemplo, corrida, ele vai aumentar a produção de catecolaminas, isso também causa uma hiperglicemia. Não é que seja ruim, mas existem esportes mais adequados para diabéticos, que são atividades físicas ou esportes que não levem a tanto pico, a tanto extremo de esforço físico. O ideal é a caminhada diária. Tive uma paciente que o médico orientou que estava muito difícil de conseguir equilibrar alguns horários de glicemia. E o médico orientou que depois do almoço ela tinha que dar 4 voltas do quarteirão. E que ela disse que depois que ela começou a fazer isso, melhorou muito o controle glicêmico dela. Então, logo depois do almoço, fazendo uma caminhada, vai ter o consumo imediato daquele pico resultante do momento imediato onde a pessoa acabou consumindo fazendo a sua refeição com uma maior quantidade de carboidratos, maior absorção de glicose. Então são todas as medidas que é tratamento medicamentoso com o médico se necessário, caminhada, atividade física, dieta alimentar e tratamento periodontal. Se o indivíduo tiver doença periodontal, ele precisa estar sob tratamento, porque o tratamento periodontal melhora o controle glicêmico e isso já é muito claro para a ciência. E mais, a gente pode, como profissional de saúde, conseguir orientar tudo isso, porque isso vira uma colaboração entre as áreas da saúde. Imagina que maravilha se nós conseguirmos ventilar para dentro dos meios profissionais que, olha, quando o médico atendeu o diabético, encaminhar, olha, você podia passar no dentista para ver se você não tem inflamação gengival ou periodontal, visto que melhorar a saúde bucal ou diminuir qualquer foco de infecção ou inflamação bucal vai melhorar o diabetes. E também, longe de ficar falando que mas os médicos da minha cidade não me encaminham, não sabem disso, a gente precisa trabalhar dentro daquilo que está sob o nosso controle. Se a gente fica na expectativa que o outro precisaria saber e não sabe, que o outro precisaria fazer e não faz, a gente precisa fazer agora. E você, dentista, de posse dessas informações, se você quiser que a comunidade fique sabendo disso, você tem que começar a divulgar isso. As redes sociais estão aí para você divulgar tudo isso de informação importante para as pessoas e que isso, chegando aos pacientes, chegue aos médicos. Você pode formar grupos de estudo para que você tenha a oportunidade de ventilar esse tipo de conhecimento sobre a doença periodontal e as demais áreas da saúde e as demais comorbidades, porque o seu tratamento periodontal vai melhorar o controle metabólico do médico também. Pense que é fácil para o médico? Também não é. Também é complicado, porque ele faz o seu esforço e não consegue o resultado. Com tudo isso, o nosso paciente vai saber que ele está amparado, ele vai saber que você tem conhecimento e ele saberá que ele está em boas mãos para o seu tratamento periodontal.
Eu queria que você deixasse aqui o seu comentário, a sua história. Se você tem uma história de que eu fiquei sabendo, eu tive um caso no consultório, conta aqui para nós, porque tudo isso pode ser a dúvida de outra pessoa, pode ser um esclarecimento para outras pessoas. Se você está me vendo no Facebook ou no YouTube, curte, compartilha e se inscreve no canal do YouTube para que você seja notificado todas as vezes que a gente tiver um vídeo novo. Muito obrigada pela audiência e até o próximo vídeo.